Bom, temos aí a Priscila, Janine, Simone, Rosália. Vocês estão me ouvindo bem? Eu gostaria de um retorno de alguém. Pelo menos 3 pessoas me dizendo. Rosália disse que o som está ótimo. Vinícius falou que está ótimo. Porque agora eu usei o fone e eu estou com o ar-condicionado ligado, mas eu creio que não está captando. Vocês sentem aí, escuta algum ruído aí de ar-condicionado? Aí, ó, o Saúde não entende muito de áudio, não, né? O Saúde é luz. Olha lá, Saúde. Roberto Saúde. Aí, gente, eu vou virar um pouquinho aqui, ó. Aquela coisa ali, ó, é o Roberto Saúde que faz. É 3T, famosa 3T. Eu vou botar um laser nela lá, ó. Famosa. Essa é a 3T Lite. Posta aí o nome do Instagram, ó, Roberto Saúde, para eu falar com o pessoal seguir você aí. É maravilhosa essa 3T Lite dele, tá? É uma luminária linda. Entrega, ele veio muito em Belo Horizonte, ele entrega para vocês. Vinícius aprovou o áudio, Janine aprovou, Roberto Saúde falou que o áudio está bom, o cenário está bom. Roberto Saúde, eu não posso ligar. Eu tô com a luz ali, inclusive botei até um 3010, Saúde. Botei 2 3010 lá, um 3010 dobrado na luz. Rafael, beleza, Rafael, obrigado, olá. Roberto Saúde. Rosália. Cíntia, sem ruído. Dejaí, sargento, tá sem ruído? O som agora tá bom, né? E Deus quiser, eu não vou mais mexer no áudio. Adriano, o som tá ótimo. Adriana Ferraz. Amigo, sonhei em poder ver suas aulas um tanto. A Priscila é de São Paulo. A Priscila é uma jovem que Deus tem levantado para o Ministério de Ensino. Ministério de Ensino lá em São Paulo. Né? Uma menina fantástica. Paulinha, minha amiga de infância, uma das mulheres mais bravas que eu já conheci na minha vida. E vamos conversar só mais um minutinho para o pessoal chegar, tá? O Saúde falou que eu tenho que melhorar a maquiagem, mas a maquiagem dá não, viu, Saúde? E outra coisa, gente, eu tenho que ficar de barba, sabe por quê? Porque a câmera nessa posição aqui, ela já pega a minha cicatriz, aqui eu sou todo... Aqui não tem jeito, não. Eu vou mostrar para vocês aqui como que eu sou por dentro. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês eu por dentro de frente e eu por dentro de perfil. Tá? Vocês vão ver aqui. Por isso que sai palavras erradas. Espera aí que eu tirei uma foto do raio-x. Vou mostrar o de frente. É isso. Primeiro eu vou mostrar o de frente. Ó. Esse aí é o de frente. Ó. Tem pouco parafuso, né? Tem pouquinho parafuso. Ó. E agora você vai ver o de perfil por dentro. Olha aí. Ó. Olha um pouquinho. Olha para isso aqui. Olha só, olha o tanto. Tá? Foi retirado o meu maxilar aqui, a mandíbula. E aqui, tudo aqui é de metal. Então, algumas palavras, elas realmente saem erradas. Mas, se ela sair errada, eu volto e corrijo. Se eu não conseguir falar, eu pelo menos explico qual que é soletrando. Ok? Então, nós vamos começar o curso, tá? A Luciene falou que o áudio está perfeito, né? O áudio, agora com esse fone e essa coisa aqui, ó, esse microfone embutido, a gente vai conseguir falar com mais naturalidade. Amém? Que Deus nos abençoe, nos oriente, tá? Vai dar-se início ao curso agora e eu vou explicá-lo, ok? O Vinícius falou que eu sou um ciborgue, quase um Terminator. Robocop Gospel. O Dejaí falou que eu sou o queixo blindado. Beto Pneus. Hã? Que isso, hein? Beto Pneus. Só anda de pneu careca quem não conhece o Beto. Nó, entrou o Eric. Tipo Frankenstein, adorei. É a Amanda. Então, gente, vamos lá, né? Começar o
o nosso curso. E eu preciso explicar, tá, como que vai decorrer esse curso, tá? As nossas aulas, tá? As nossas aulas, elas duram 2 horas, tá? As nossas aulas duram 2 horas. E o que a gente vai fazer, tá? As nossas aulas, elas vão, elas vão ter esse tempo, mas presta atenção, tá? Eu vou fazer ela, mas eu vou falar devagar e vou dar tempo para ter os cortes, tá? O que acontece? É, ela vai ter essas 2 horas, mas você vai poder ver 15 minutos, 15 ou 10. Dá para você, em uma semana, ver essa aula. E o bom é que quando ela estiver aqui no YouTube, às vezes eu vou falar uma coisa assim que você não entendeu direito, você pausa, já está no computador mesmo, vai no Google, ou no DuckDuck lá, o patinho, e pesquisa, né? Pesquisa a palavra, faz o estudo, eu vou mostrar os livros. Não vamos ter pressa, né, de fazer o curso correndo. E esse curso, tá? Ele vai atender principalmente, né? Ele é feito para aquela turma mais leiga. Nós vamos trabalhar com o nível 1, né? Para que todo mundo tenha acesso. Aí, gente, mais no segundo semestre, mais para o fim do ano, eu vou estar fazendo um mais avançado. Mas esse vai ficar na plataforma Hotmart. Mas aí, para isso, eu tenho que arrecadar recursos, né? Eu preciso pagar as pessoas para filmar, tem uma série de coisas que eu preciso contratar, né? Então, eu até deixei aí o meu Pix, né? Meu Pix é o meu CPF, tá? Se você quiser ajudar, só você, se quiser me mandar algum Pix, alguma coisa, só você falar assim, ó, para os cursos, tá? Aí levantar esses recursos para que eu possa pagar a produtora, pagar a câmera, editor, para que aí esse curso, tá? Vai ser, a gente vai colocar ele no Hotmart, esse mais avançado. Mas esse básico ele vai abranger todo e qualquer grupo. Aí a pessoa vê o básico, tendo subsídios que o básico vai oferecer, a pessoa vai ter condição de já entrar nesse mais avançado, tá bom? Que vai estar na Hotmart. Então, vamos lá para o curso, tá? Vamos diminuir aí a telinha do Thales, tá? E outra coisa também, quarta-feira que vem, o Lívio vai dar o curso secularismo com esse negócio aqui, ó, tá? Então, nós vamos fazer a aula que ele iniciou o século XIX, nós vamos fazer a aula de novo, tá? Porque o som tá muito bom e o Lívio estava dando aula e estava serra elétrica, né? Não era aquele cara da serra elétrica, não, mas eram os enviados do Calil que estavam arrancando os matinhos lá da rua. E não tem como a pessoa ver a aula daquela em paz. Então, quarta-feira, o Lívio vai repetir a aula do secularismo, tá? Vai do século XIX. E aqui eu vou diminuir o tamanho do videozinho, ok? Vou colocar o PowerPoint à frente. Ó, que bonitinho. Olha que bonitinho. Gente, eu estou dominando esse OBS, viu? Posso fazer eu ainda menorzinho. Quer ver? Ó, dispositivo de câmera. Daqui uns dias eu vou estar dando curso de OBS. Ah, gente, aprender é bom demais. Amém. Então vamos lá, vamos começar o curso, tá? O curso do marxismo cultural, tá? Beleza. Essa passagem, tá? Inclusive essa passagem, ela foi usada, né? Ela foi o versículo base para o curso do secularismo do pastor Lívio, tá? O pastor Lívio. E a gente tem usado muito esse versículo, tá? Qual versículo é esse? Esse versículo, um minutinho.
Espera aí que está caindo tudo aqui. Ok. Esse versículo está na carta aos Romanos do apóstolo Paulo, no capítulo 12, verso 2. Diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse século, tá? Essa palavra século, como nós precisamos entender um pouco, né, o básico, né? Você não precisa ser um doutor em grego, tá? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, algumas passagens em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? Um grego chamado koiné. Você não precisa ser um expert em grego, mas algumas coisas básicas, bem basiquinhas e fáceis de aprender, tá? Você tem capacidade de aprender e é fácil de pesquisar isso, tá? Tem material abundante na internet. Algumas palavras, alguns substantivos, né, no português, às vezes ele encaixa para várias coisas, né? Por exemplo, aqui, ó, a manga dessa blusa, né? Se eu falar a manga, tá, mas e aí? É manga o quê? Eu vou precisar de mais informação no texto para saber o que é. Porque a manga pode ser manga fruta, pode ser a manga da blusa, pode ser uma manga, que é uma coisa que usa lá na pessoal que trabalha com hidráulica, mas no grego os nomes são mais objetivos, né? Então, por exemplo, você tem um amor que é de pai para filho, um amor mais fraternal, o grego fala ágape. Agora, um amor onde de um homem para uma mulher, né, que tem uma certa atração, uma coisa mais de namorada, aquela coisa, né, mais na carne ali, ele vai ser o eros, né? Inclusive, eu não sei quem tem costume de ir para Sete Lagoas. Quando você vai para Sete Lagoas, na 040, quando você está chegando em Sete Lagoas, tem uma placa assim, ó, Motel Ágape, né? Aí eu falei, não pode ser, não é verdade isso não. Aí quando cheguei depois em casa, eu fui na internet, falei, botei lá no Google Motel Ágape, e existe o Motel Ágape. Só tem um sentido dele chamar Ágape, né? Seja um hotel para relações de incesto, né? Porque o indivíduo deve ter feito o motel dele, se foi lá, deve ter vindo na cabeça dele, né? Grego, né? Sexo e pensando, né? Em série de mitologia grega, ele botou lá no dicionário lá, amor em grego, aí saiu para ele ágape, ele botou o nome do motel dele de ágape. Então, essa palavra aí, século, ela é uma palavra que diz assim, uns falam aion, outros falam aion, mas o que eu quero dizer? É um tempo restrito, tá? É um tempo, trazendo para um linguajar nosso, um tempo do humano, tá? E não uma outra palavra também que mede toda a extensão da criação, que é o cosmos, tá? E nesse versículo não é cosmos, tá? E sendo isso, ele diz para você o quê? Você não pode se conformar, você não pode virar da forma do século. Esse mundo, ele tem impressionado as pessoas e as pessoas têm se tornado, devido à pressão das ideias, uma série de pressão, ela se torna no formato deste século. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Vou te dar um exemplo. Isso aqui, ó, é um filtrozinho de linha e ele é de plástico, né? Esse aqui é um plástico. Evidentemente que isso aqui, esse material, ele é derivado do petróleo, ele entrou numa forma lá líquida, de gel, onde que ele foi, houve uma prensa que veio e pressionou aquela matéria-prima. Quando a prensa saiu, o objeto saiu dessa forma. Então, o objeto, né, o objeto ele foi transformado de acordo, né, de acordo com a forma. Então, o texto está dizendo isso. Não vos conformeis, né? Não seja
não seja feito do formato desse século, mas seja feito da forma de Deus, de uma ideia mais direcionada para aquele que criou, né? O Criador. E nós vamos entender nesse curso que as pessoas são, e sim, na sua grande maioria, elas manifestam as suas ações físicas 100% controlada pelas ideias abstratas, pelo que está na sua cabeça, aquilo que a pessoa pensa. Então, nós temos que entender esses pensamentos, essas ideias que tanto vêm e tanto têm predominado no mundo, né? Então, olha aí essa próxima transparência, né? É uma epígrafe, né? De Goethe, ou Goethe. O livro até me falou para fazer a pronúncia dele mais corretinha, mas eu vou sempre ler os nomes, principalmente dos alemães, dos holandeses, do jeito que se escreve, tá? Eu vou ler transliterado, tá? Aí, gente, deixa eu pedir um favor. Quem está entrando, não fica mandando mensagem no WhatsApp, não, porque fica toda hora o WhatsApp entrando ali na minha tela receptora aqui, tá bom? Se você estiver na aula, esquece aí o meu WhatsApp. Então, tem essa epígrafe nesse livro. O livro é O Mundo de Sofia, um best-seller ali nos anos 90, que diz assim: quem de 3.000 anos não é capaz de se dar conta, vive na ignorância, na sombra, à mercê dos dias, do tempo. Se você não dá conta daquilo que aconteceu, se você não dá conta daquilo que foi programado, daquilo que foi que existiu, daquilo que aconteceu, se você não dá conta disso, você vai se tornar, né, aquilo que o Ortega diz, né? Você vai ser o homem massa. E você não vai ter o seu eu, você não vai ter as suas ideias, você vai sempre replicar a ideia de outro, tá? Isso para um ser humano é muito triste. E o curso, ele vai partir de um pressuposto, tá? O que é pressuposto? A palavra, sempre que começa com pré, você vai sempre entender que é uma coisa que vem antes, tá? Por exemplo, você vai fazer um vestibular, mas você não entrou na faculdade. O vestibular é para você passar, né? É uma prova que, se você passar, você vai entrar na faculdade. Então, você faz o quê? Um pré-vestibular. Um pré-vestibular. Você quer construir um prédio. Aí vai lá com o engenheiro e vai sentar e vamos desenhar a planta. Mas aí, quando estiver pronto, você vai fazer uma maquete, um protótipo, tá? Então, você está ali no primário, e depois do primário, antes de entrar para a escola, você está no pré-primário. Então, tudo que tem esse pré é que antecede. Então, o pressuposto, tá? Olha aí o significado dele, ó. Aquilo que se supõe antecipadamente. Pressuposição, conjectura, suposição. O que acontece, gente? Esse curso, ele vai partir de um pressuposto cristão, tá? Eu sou um pastor, né? Um pastor evangélico, né? E nós, cristãos, quando eu digo cristão, está tanto para o protestante quanto para o católico, tá? Eles têm, nesse quesito de ideias, o católico e o protestante, eles são muito parecidos, muito, muito parecidos, tá? Então, nós vamos fazer o curso, tá? Fazendo uma análise, explicando como que essas ideias, né? Como o marxismo, ele infiltrou em todas as camadas da sociedade e principalmente naquilo que nós chamamos de igreja, né? Nós, dentro do nosso ambiente. E nós vamos entender por que essas ideias, elas entram e as pessoas não percebem, tá?
Nós vamos desenvolver isso partindo de um pressuposto de um lado cristão. Tá? Quando alguém for dar uma palestra, ou escrever um livro, ou seja o que for, a pessoa vai fazer uma tese, ou apresentar, seja qualquer forma daquilo que ela acredita, ela tem preponderância para um lado. Não existe neutralidade absoluta, é impossível. Você sempre vai partir de alguma coisa que você acredita. Então, o marxismo, para mim e para aqueles que vão fazer esse curso, que são cristãos, o marxismo ele precisa ser conhecido, ele precisa ser explicado. Aí já não é nem na Bíblia, mas embora a Bíblia também tenha, mas é aquele livro, A Arte da Guerra. Você precisa conhecer o seu inimigo, tá? E você precisa entender com o que você está lidando, tá? Para que você não seja amoldado, que você não seja formado, que você não seja uma argila fácil nas ideias seculares e que você venha ser um boneco de manipulação dessas ideias tão terríveis. Nós vamos falar de muitos filósofos, tá? Nós vamos falar de alguns pontos. E qual seria a bibliografia? São inúmeros livros que eu vou apresentar. Mas Thales, qual a base que você pegou ali? Tá? Eu peguei do Giovanni Reale e do Russell Champlin. Tá? Quem são esses dois? Esses dois aí, ó. A História da Filosofia, tá bom? Eu vou basear muito nele, são 7 volumes, da editora Paulus. E tenho o Enciclopédia Bíblica, Teológica e Filosófica do Champlin. Tá? Essa história da filosofia você encontra na Paulus. Agora, a Enciclopédia da Bíblia, essa do Champlin, não está tendo para comprar, não encontra. Até ligamos para a editora, porque eu compro muito na Seara Locadora, e o gerente de lá, o Samuel, uma pessoa maravilhosa, e eu pedi ele para comprar uma até para o André, e ele falou, olha, nós estamos ligando para a editora e não consegue. Então, essa eu tenho em PDF, tá? Aquele que me chamar lá quiser entrar no nosso grupo do Telegram, eu tenho ela disponível no grupo do Telegram. Mas por que eu vou disponibilizar? Porque ela não está tendo para comprar, tá? A de Giovanni Reale eu já não vou fazer porque ela tem para comprar, ok? Então, essa aí seria a base da bibliografia, tá? Conceitos iniciais, tá? Nós temos que entender que a humanidade, ela sempre vai contra a vontade de Deus, tá? E se eu tivesse que começar a montar tijolinhos aqui para fazer o curso, montar uma base, botar outra, nós temos que entender em que nós estamos inseridos, tá? Nós somos, tá, cristãos. Então, nós acreditamos em algumas verdades absolutas, elas têm que ser analisadas porque ela tem muita relação com o que vivemos, principalmente com o marxismo, tá? Então, eu vou fazer aqui vou até aumentar aqui um pouco a minha imagem, vou colocar ela aqui na frente do PowerPoint, ok? Vou até aumentá-la aqui um pouco mais. O que vai acontecer, tá? Nós precisamos entender o seguinte. Aqui, vou fazer aqui um ciclo, ó, o cristão, tá? O cristão, tá? E nós temos aqui um conjunto maior, que é a totalidade, tá? Do cosmos, tá? Vou mostrar para vocês aqui, tá? Você tem aqui o cristão, tá? E você tem uma totalidade, que é o cosmos, tá? E dentro desse cosmos, desse mundo que nós vivemos, existem, tá? Um mundo que nós chamamos físico, tá? E um mundo que a gente chama ele que é além do físico. Ele passa o físico.
a gente chama ele de metafísico, né? É onde acontece a coisa num mundo que não é material, mas é tão real quanto material. Essa palavra metafísica, né? Ela não é cunhada, né, pelo Aristóteles, acho que é do Andrônimo de Rhodes, que foi deixado um livro, né, escrito Physics, né, e Physics é natureza. Então, esse cara foi pegar esses livros e falou assim, ó, o que é depois do Physics? Então, é depois do físico, é metafísico. Então, essas ideias metafísicas, tá? Num campo, se a gente colocar hierarquia, o que manda é o mundo metafísico, tá? Porque você vive em cima das suas escolhas, tá? Você abre o olho e você decide se vai descer da cama ou não. Isso foi decidido no mundo metafísico. Você vai botar uma roupa, tá? Isso vai estar em relação com o mundo metafísico. Você vai fazer uma escolha no mundo subjetivo, mundo abstrato, e vai trazer para o mundo físico. É assim 100%, tá? E nós temos que entender, por sermos cristãos, nós somos criacionistas. O criacionista é aquele que crê que Deus fez o universo e aqueles que no universo estão contidos, animais e homens. E o homem, ele tem uma coisa diferente dos animais. O homem, ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Tá? Lá no hebraico, é o Tselem. Trazendo para uma linguagem bem simples, o homem tem coisas dentro dele que são semelhantes de Deus, que é construções metafísicas. Por exemplo, você não tem a força de um tigre, tá? Mas você senta às vezes e fica pensando assim, gente, como deve ser a eternidade, né? Como vai ser minha vida? Você pensa coisas e prospecta coisas que um tigre jamais vai pensar, né? Às vezes você vê muito macaco no zoológico, né? Fica coçando a cabeça, fica lá coçando outras coisas e olhando assim, dá a entender que o macaco está até filosofando, né? Mas não, ele está ali, você entendeu? Somente o homem, ele pensa lá na frente. Somente o homem desenvolve essa psique. Somente o homem desenvolve essa ação de calcular as coisas antecipadamente. Por exemplo, se uma pessoa estiver descendo uma escada, né, numa escola, principalmente criança, uma criança pode pensar assim, eu vou dar um toquinho no pé do meu amigo vai descer a escada rolando. Isso o ser humano é capaz. Um tigre, um leão, não. Ele pode ver você, ele voa e você te mata, mas nunca vai passar na cabeça dele de te dar um toquinho para você cair. Então, você tem que entender que o ser humano, ele tem essa capacidade de desenvolver o conhecimento. E o conhecimento, ele vai trazer para o homem uma capacidade de alinhar e fazer cálculos, análises. E quanto mais sabedoria ele tem, mais capacidade ele tem para fazer o quê? Análise de situações, tá? É o que a gente chama, cria um simulador. Só, gente, que isso pode ser usado para o bem e para o mal, tá? Porque a natureza humana, ela é ruim. A natureza humana, ela é uma natureza conturbada. Ela é uma natureza humana depravada. Então, se você tem uma inteligência que vai desenvolvendo, o seu conhecimento desenvolve, você sendo muito sábio, você pode usar a sua sabedoria e andar muito na frente das outras pessoas e falar assim, olha, eu vou agir dessa forma, porque eu consigo manipular um grupo e esse grupo vai se tornar uma massa de manobra para os meus fins, tá? Isso é uma maldade muito grande, por quê? Porque esse indivíduo se entregou à sua... ele entregou ao trabalho do saber, tá?
ele se entregou ao estudo, ele se entregou ao conhecimento, ele se entregou a analisar o ser humano, e ele foi criando esse campo do conhecimento, mas a sua natureza, ela é depravada, e 100% ele vai usar isso para o mal. O que eu digo mal? Ele vai usar isso para benefício próprio, para suas ideias próprias, tá? Porque o homem, se ele não tem o Espírito de Deus, que faz ele nascer de novo, ele jamais vai ter a capacidade de desenvolver essa inteligência para o campo da ética, das virtudes, para um campo onde ele vai trabalhar essas ideias e ajudar outros a encontrar o caminho que vai muito além do físico, que é o caminho que nós chamamos para a eternidade. Então, o conhecimento ele tem essa bifurcação, tá? E aqueles que não têm o conhecimento, tá? Aqueles que não têm o conhecimento são só massas de manobra, tá? Se o indivíduo ele entrega a vida para Jesus e nasce de novo, mas ele não quer desenvolver a sabedoria, ele pode muito bem cair na mão de um padre ou um pastor, ou um líder religioso, pseudo-religioso, e esse cara pode aos poucos conduzir esse indivíduo para uma vida extremamente opressa, uma vida baseada em ideias que esse indivíduo criou por ele mesmo através das suas experiências, tá? É esse o grande problema daqueles que não desenvolvem o que a gente vai aprender aqui, que é a paideia, tá? Quando o cara não desenvolve as artes liberais, quando o cara, isso eu estou falando para o cristão, tá? O nascido de novo. Quando ele tem a consciência ali, ele tem o Espírito de Deus, mas só que a pressão e as coisas são tão fortes que ele acaba andando por caminhos obscuros e esse caminho vai lhe trazer tantos perjúrios que ele vai se tornar um ser desanimado na sua trajetória cristã, tá? E fatalmente vai ser manipulado por algum líder religioso. Então, é importantíssimo que o indivíduo que nasceu de novo, ele desenvolva o conhecimento na palavra de Deus, o conhecimento nas ideias, tá? Do jeito que os músculos desenvolvem, os músculos do cérebro também desenvolvem, tá? A sua capacidade do saber, ela precisa ser desenvolvida. Então, nós temos essa ação, né? A humanidade vai sempre contra Deus. Porque nós vamos ter um grande inimigo, tá? Um grande inimigo chamado Satanás, né? O adversário. Esse adversário, esse Satanás, né? A gente chama de diabo, serpente. Eu não gosto de chamar ele de Lúcifer, porque Lúcifer tem uma outra, né? Tem uma hora que Jesus é chamado de Lúcifer, né? Então, assim, eu não gosto de atribuir a Satanás essa palavra Lúcifer, né? Não é o contexto agora, depois eu vou explicar. Mas a gente tem que entender que existe esse inimigo, tá? E esse inimigo, ele é poderoso no campo das ideias, muito poderoso. E se você não tiver com a sua mente cativa em Cristo, blindada, se seu campo do saber não tiver alicerçado nas Escrituras, se você não conhecer o seu inimigo, se você não conhecer a entrada das ideias, dos sofismas, se você não conseguir entender a palavra de Deus para que você transcenda em Deus, né? O que é transcender? Transcender é você passar, você dar um salto no intelecto, e entender ali a coisa que transcende o teórico, que é a relação com Deus, tá? Existiu um filósofo alemão, tá? Martin Heidegger, a gente depois vai ver sobre ele. Uma das ideias dele, ele dizia assim que o ser humano ele não tem capacidade de transcender. Sendo assim, ele cria o eu do eu, tá? No alemão é Dasein. Esse eu do eu, ele acaba criando os seus conceitos próprios do que é verdade, do que é direito, e ele acaba se tornando um produto daquele que ele acredita, tá? E isso, num certo ponto, ele está certo, porque o ser que não nasceu de novo, ele não transcende, tá? E não transcendendo, mesmo que ele desenvolva no campo do saber, em conjunto com a sua natureza pecaminosa, sua natureza corrompida, um indivíduo que é muito sábio, mas com uma natureza corrompida, ele se torna um grande problema para a humanidade. Um grande problema.
Então, eu deixo aí esse versículo, olha aí, no Evangelho de João, no capítulo 2, no verso 25. E não precisava de que lhe alguém desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza do homem. O que é a natureza do homem? A natureza do homem é ruim, a natureza ela é corrompida, ela é uma natureza depravada. Como eu disse, essa versão do curso ela vai ser uma versão que eu vou chamar de camada 1. O que é a camada 1? Camada 1 é o básico mesmo, para que a pessoa tenha, né? Esse curso vai ser disponível e também vai ser um cartão de visita para aqueles que quiserem entrar no curso que posteriormente vamos fazer no Hotmart, tá? Então, não deixa de ser também uma forma da pessoa fazer um test drive, né? Então, às vezes a pessoa fala, o professor lá, o Thales, vai dar um curso. Mas como é que eu vou comprar o curso sem saber? Não, tem já o curso básico totalmente de graça. E mesmo porque nós precisamos trazer conhecimento para as pessoas. Esse aí é o e-mail para perguntas, tá? Esse e-mail, como o curso é na sexta, esse e-mail eu vou acessar todas as quintas, né? Eu vou olhar se tiver perguntas, vou anotá-las e vou começar a aula sempre respondendo as perguntas, tá? Quem está ao vivo, né? Tem algumas pessoas que estão ao vivo. Quer fazer pergunta? É só fazer pergunta. Eu tenho aqui o chat do lado, por isso que eu não desliguei o chat. A pessoa, se quiser fazer uma pergunta, faz pelo chat, tá? Por você receber o prêmio de estar ao vivo nessa aula que não é uma aula, né, de 10 nem de 15 minutos. Você recebe essa premiação da resposta no momento, se eu tiver a resposta. Então aí, ó, prtales.violante@gmail.com. Maravilha, tá? Aqui nós temos, tá? Inclusive eu vou até diminuir a minha foto bastante aqui, tá? Diminuir minha foto bastante aqui. Vou fazer um aumentozinho aqui, ó, tá? Mais um aumentinho aqui, ó. Porque agora eu vou fazer uma espécie de leitura de índice de alguns pontos principais que eu vou abordar no curso, tá? Eu já quero te dizer que de antemão que o curso ele vai entrelaçar muitas disciplinas, tá? Eu chamo isso de peripatético, né? Ou peripatos. O que é isso? A escola de Aristóteles, né? Ela chamava Liceu. Tá? E tinha uns jardins, e Aristóteles andava ali com os alunos, ia ensinando. Então, nós vamos ter uma mescla de história, de filosofia, vamos passar por ideias. Então, vai haver uma relação muito grande entre as matérias, tá? Que em alguns momentos nós vamos precisar parar e falar, olha, precisamos estudar esse contexto histórico, tá? Porque eu preciso fazer uma linha de entendimento. Vou dar um exemplo palpável, tá? Ao mesmo tempo, tá, que uma pessoa chamada Antônio Gramsci, ele vai estar na União Soviética stalinista, ele vai estar ali aprendendo o quê? Ele vai estar aprendendo as técnicas soviéticas, porque ele vai se tornar uma pessoa em treinamento, tá? Que vai ser mandado de volta para o seu país de origem. Tá? E assim a União Soviética vai fazer com muitos países, tá? É preciso que a gente entenda o contexto histórico ali da União Soviética, da Itália, porque esse Antônio Gramsci, quando ele voltar para a Itália, ele vai ser um dos fundadores lá do Partido Comunista, né? Ele teve volta casado. No Brasil vai estar acontecendo a mesma coisa, tá? O Brasil vai ter brasileiros na União Soviética fazendo treinamentos, né? Tem um livro muito bom do Peralva, tá? Depois eu vou mostrar o livro aqui. Ele não está aqui, tá? Eu vou mostrar na próxima aula. É um livro que ele vai relatando ali o treinamento dele lá na União Soviética, tá? E nós vamos ter um brasileiro, tá? Que vai estar na União Soviética,
que é o Luiz Carlos Prestes, e ele vai até vir casado, né? E ele vai casar com uma mulher que tornou muito famosa, porque foi feito, né, aqui no Brasil um filme dela, a Olga, né? Olga Benário, né? O Luiz Carlos Prestes volta com a Olga Benário, da União Soviética, e ela, né, ela é uma espiã, ela é uma comunista, ela veio para o Brasil para implantar as ideias comunistas dentro do país, e assim o Stalin vai fazer, né, a gente vai estudar a vida dele em vários países. Só que você vai ter, tá, outros sistemas de governo que vão ser muito parecidos, tá, muito parecidos com o comunismo, mas eles vão se odiarem, tá? Eu posso fazer uma metáfora da seguinte maneira. Aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, na capital tem 3 times, né? Tem o América, tem o Atlético, tem o Cruzeiro, tá? Os 3 times. Eles se odeiam, tá? Eles se odeiam, Atlético, Cruzeiro e América. Eles querem matar uns aos outros, porque eles são inimigos. Mas os 3 têm presidente, os 3 têm 11 jogadores, os 3 têm goleiro, os 3 têm sede, os 3 são a mesma coisa, porém nome diferente, tá? Então, o comunismo, ele vai ter alguns outros sistemas de governo que a gente chama totalitário, eles vão ser muito próximos uns dos outros, vão ter nomes diferentes e eles vão, né, ser fortes agressores, né? Então, esse Antônio Gramsci, quando ele volta para sua terra, a Itália, você vai ter outro cara lá, um totalitário, né, que vem com a sua ideia, suas ideias, e essa ideia vai ser o quê? O fascismo. Benito Mussolini, né, o Duce, né? Mas se você vê a roupagem do fascismo, é a mesma coisa do comunismo, tá? E nós, ao mesmo tempo, lá no Brasil, temos um gordinho, fofinho, gauchinho, chamado Getúlio Vargas. O Mussolini vai prender o Antônio Gramsci, que veio da União Soviética. Agora que interessante, o Luiz Carlos Prestes veio da União Soviética e vai para o Brasil. O Getúlio Vargas prende, não pode prender o Luiz Carlos Prestes brasileiro, mas prende a Olga. Pô, e manda, sabe para onde que ele manda a Olga? Ele manda a Olga para a Alemanha. Só que a Alemanha nazista, tá? E a Olga é judia, tá? Judia e comunista. Porque o nazismo também é um outro sistema totalitário, e quando você começa a ver as características desses sistemas, são muito, né? Parece até irmãos sianeses, né? Eles são muito próximos. Por exemplo, Getúlio Vargas, que amava o Benito Mussolini, Getúlio Vargas amava o Hitler. No aniversário do Hitler, ele mandou telegrama para o Hitler, tá? O Getúlio Vargas, ele cria, né, a CLT, é uma cópia da Carta de Lavoro do Mussolini. Então, você vê que essa mulher também é enviada de volta, né? Inclusive, teve um fim que eu acho que ninguém merece. Ela estreou um campo de concentração nazista só para mulheres, né? O Ravensburg. Então, você tem que entender esses contextos aí históricos, né? Para não dar má nota. Por exemplo, a Marina Silva, né, a candidata à presidência, né, eu comparo, a Marina Silva, ela aparece de 4 em 4 anos, né? Ela postou agora nas redes sociais dela, lá no Twitter, uma crítica a 64, né? 31 de março de 64. Só que ela botou uma foto do Estado Novo, de Getúlio Vargas. Aí fica difícil. Fica muito difícil. Ela não deve ter assessor, né? Ela mesmo deve ter pegado lá em algum aeroporto, né? Eu sei que tem pessoas aí que podem até gostar dela, mas eu vejo a Marina Silva muito parecida com herpes. Quando o corpo está com o sistema imunológico baixo, ela aparece, né? Então, assim, Marina Silva herpes. Então, essas ideias a gente vai precisar entender os contextos históricos. Aí isso vai estar história. Aí a ideia de um filósofo. Por exemplo, eu tenho que ver ali a Itália. Aí eu tenho que ver o que está acontecendo com as ideias do Gramsci. Que o Antônio Gramsci ele vai ser preso, tá? E ele vai escrever os cadernos do cárcere. Precisamos, aí dentro do contexto histórico nós já estamos estudando um cara que vai ter umas ideias,
né? E as ideias dele prevalecem até hoje, tá? E então essa transição das matérias elas vão existir. E agora a gente vai fazer aqui, eu coloquei aí o mapa do mundo, né? E vamos colocar alguns pontos, algumas pessoas preponderantes dentro desse estudo, tá? Por exemplo, a gente vê o mapa do mundo e logo abaixo ali tem um quadradinho onde que você tem uma ampliação, né, da Europa, né? A Europa, você consegue ver ali a Península Ibérica, bem assim para o cantinho de cá, ali é Portugal e Espanha, né? Aí já colado em Portugal está ali França. Aí você vê que a botinha já encaixa na França ali e do lado tem a Alemanha, tá? Então ali vai acontecer uma série de acontecimentos ali que vai ser meio que o cenário. A gente precisa entender o que está acontecendo aí nessa Europa, né? Principalmente no conturbado século XIX, ok? Então, nós vamos ter alguns personagens que vamos precisar estudar. E aí já subiu, né, o Immanuel Kant, tá? Você vai explicar tudo sobre o Immanuel Kant? Não, falar coisas básicas, porque nós temos também o curso do secularismo, né? E está sendo destrinchado todo essa ideia dessa transição de um homem, né, que tinha Deus no centro e o homem tira Deus, né? Aí você passa para um homem ser o centro das coisas. Essa transição aí para um tempo que a gente vai chamar onde que a razão vai tomar a frente de todas as coisas. Então, quando ele escreve lá a crítica da razão prática, ele vai trazer uma nova ideia, tá? Que vai acontecer o quê? Tá? E ali tem uma setinha que puxa para onde? Alemanha, tá? Vai levantar um movimento de vários pensadores alemães. E desses pensadores, tá? Vai ter um título desse tempo da ideologia alemã. Aí vai se tornar muito conhecido que o idealismo alemão. E esse idealismo alemão, tá? Esse idealismo alemão vai aparecer uma pessoa que ele vai dar as bases, tá? Das ideias do marxismo, que é o Hegel, tá? O Hegel, ele vai, inclusive, ele vai transitar, tá? Dentro desse processo aí de um estudo compulsório, né? De uma aplicação das suas ideias nas faculdades. E aí você vai ter ele fazendo isso numa região da Alemanha, que aí a gente volta depois também, vai entrosando na história, a gente vai entender o que é a Prússia, tá? A Prússia, que país é a Prússia, tá? Não existe a Prússia mais, mas é onde que é o quê? Alemanha. Nós vamos entender isso. Então esse Hegel, tá? Esse Hegel ele vai trazer umas ideias que são muito complexas, tá? Muito complexas. O professor Olavo de Carvalho, ele diz que os escritos do Hegel é para gnomo, tá? Para gente doida, para gnóstico. Porque filosofar na língua alemã é muito complexo. Porque a língua alemã ela é péssima para filosofia, porque uma palavra no alemão ela vai ter vários significados, né? Então é o oposto do grego, né? O grego já é uma língua boa para filosofia. Tanto é que, né, onde é que nasce a filosofia? Né? O Sócrates, Platão, Aristóteles. A gente vai dar uma estudada também neles, bem acabando, deve estar na terceira aula, né? Que essa é a primeira, a segunda eu vou trabalhar com conceitos, tá? Você vê que a língua, o grego é mais fácil para filosofar, mas o alemão, filosofia na língua alemã é muito complicada.
Os alemães, quando queriam estudar Hegel, eles estudavam no francês. Tamanha a complexidade, tá? E ele vai criar uma série de ideias, onde ele vai trazer uma ideia, e essa ideia ela vai sofrer um contraponto. Então você tem uma ideia, essa outra ideia vai ter um contraponto, nesse contraponto vai nascer uma outra ideia mais perfeita, tá? Ele vai ter essa ideia principal que ele vai chamar tese. Só que ele vai fazer uma que vai ser contra ela, né? Então, antitese, antítese. Então, você tem uma ideia, você tem uma antítese. Aí você começa a fazer uma análise entre as duas, você vai ter uma síntese, tá? E assim ele vai, né, colocar isso dentro todo do âmbito da criação. Na aula do Hegel, nós vamos entrar em mais detalhes, mas esse cara ele vai falar assim, olha, ele vai levar a tese para tudo que a humanidade pensou. A antitese, o que ele analisou. E a síntese, o que ele decidiu, você entendeu? É mais ou menos assim, olha, o mundo teve ideias legais, mas não eram certas. Eu peguei uma coisa, analisei elas e achamos a verdade, né? Todo mundo até agora fez muito bonito, fez bacana. Mas eu analisando tudo, eu cheguei à verdade absoluta e está aqui. A pessoa que entendeu tudo. Quem? Eu estou aqui falando com vocês. Sou agora professor, reitor na Alemanha e tal. Então, o cara é mais ou menos assim, você entendeu? E essas ideias dele, elas vão, né, reverberar para vários cantos, tá? Esse cara vai morrer, tá? Esse cara vai morrer e seus alunos já vão logo subdividir, né? O interessante, sempre quando uma coisa do mal termina dentro do seu expoente que lidera, ele subdivide, né? Interessante isso. Aí vai abrir alunos que vão ter um pensamento mais relacionado a coisas metafísicas, coisas mais parte onde Deus existe. Vai ter um grupo que vai levar para um lado chamado ateu, um lado onde que a coisa vai ser mais material e menos metafísica. Aí nós vamos ter ali uma linha hegeliana de esquerda e uma linha hegeliana de direita, tá? E aí nós vamos nascer também, tá? Porque o Marx, esse alemão judeu, né, o barbudão, ele vai estudar o Hegel 10 anos, tá? 10 anos. E ele vai falar, pô, o Hegel foi legal demais, mas ele não é isso, nós vamos trazer isso para uma coisa material, ou que vai ter o nome de dialética materialista, tá? Ou histórica. Ele vai trazer ele para um campo onde que vai ter essa ideia propagando que a gente chama de materialismo, né? Nós vamos ver esse conceito. E o Marx, tá? Com essas ideias, eles vai trazer isso para suas ideias, que é esse sistema de governo chamado comunismo, tá? Onde o Marx vai também conhecer uma pessoa, né, chamado Hegel, e aí eles vão escrever o Manifesto Comunista, o Capital, tá? Então, olha para você ver aí a próxima pessoinha que vai subir. Ó, tá vendo um desses alunos do Hegel? É o Friedrich Feuerbach, tá? Esse bacana aí, ele vai escrever, né, um livro, e ele que vai trazer uma ideia assim, ó, gente, Deus não existe. Quem cria Deus é o homem, tá? E essas ideias também vão reverberar bem, tá? E esse Friedrich Feuerbach, né, ele vai trazer essa ideia que vai ser um grande alicerce, né, do ateísmo.
E olha lá quem que está coladinho nele, olha quem que subiu aí. O Marx. E o Marx, meu querido, ele vai sim trazer isso para a sua ideia. E qual que é a sua ideia? Ele vai trazer isso para uma luta, né, de classes, tá? Ele vai adaptar isso, tá? A sua ideia de uma luta. Aí, gente, todo mundo que tem uma ideia, todo mundo que tem um pensamento, tá? Ele é produto do meio, tá? Então nós temos que ver que Marx é um cara urbanoide, é um cara totalmente urbano, tá? E ele vai ver lá muita coisa ruim, né? Não tiro razão dele não. Se alguém né, qualquer um de nós hoje, se fosse transportado no tempo, para o passado, e fosse trabalhar em alguma fábrica daquela época, fatalmente você seria Marx versão 2.0. Tá? Então, ele vai trazer isso mais para o campo aí da luta de classe, essas ideias, né, da tese ser um senhor feudal, a antitese ali, o trabalhador, né, o cara que ele é a mão de obra, né, por isso que ele vai cunhar, né, o homo faber, né, tem o Homo sapiens, inclusive até ficou famoso por causa do livro lá do judeu, e tem o Homo faber, né? Ou o Homo labores, né? O labor, o trabalho. E ele vai trazer essas ideias, sim, bem numa forma bem simples. Você é a força bruta, né? Você mantém os meios de produção, você é a grande maioria na fábrica. E quem está te oprimindo, quem está te dando as ordens, é um cara que está sentado lá em cima no escritório e ele é um. Nós aqui na linha de produção somos 300. Só subir lá e matar ele e assumir a linha de produção e a gente se torna os donos dos bens de produção. A ideia é essa mesmo, tá? Essas ideias vão reverberar bem, tá? E essas ideias do Marx, tá? Olha a próxima pessoa que vai subir, tá? Ela vai ser adaptada, vai absorver bem as ideias de Hegel e vem ali o que eu havia falado com vocês, o materialismo dialético. Tá? Lembrando para quem entrou no vídeo aí, ou quem entrou na live agora, nós estamos repassando de uma forma, né, de imagens e balõezinhos ali, uma leitura do índice, tá? Do curso. E olha aí quem que aparece aí. O Engels. Tá? O Engels vai ser uma espécie de amigo e ao mesmo tempo um mecena. Embora o termo mecena é aqueles que patrocinam artes, né? Aí eu peguei o termo emprestado, porque quem vai patrocinar o Marx vai ser o Engels. E o Engels eles vão escrever juntos, né, o manifesto do Partido Comunista, e tem o Capital. Tem, inclusive, o Capital ele vai ter, né, o nome do Marx, mas vai ser obras póstumas. E essas ideias, tá? Elas vão encaixar bem no final do século XIX e no início do século XX, tá? Na Rússia, tá? Uma Rússia estamental, uma Rússia monárquica, patriarcal, onde existe uma monarquia em total decadência, tá? Os Romanovs. E aí você tem 3 personagens que vão aparecer nesse contexto, tá? O Lenin, o Stalin e o Trotsky, tá? Temos depois aqui as biografias, tá? Que a gente depois vou passar, tá? E eles vão aparecer neste contexto, tá?
O nome dos três, tá? Não é esse, eles vão tomar esses nomes como nome, seria o nome artístico, né? O Lenin, ele não chama Lenin, o Stalin não chama Stalin, muito menos o Trotsky. Pra você ter uma ideia, o Trotsky foi, quando foi preso, ele foi muito torturado por um cara chamado Trotsky. Aí ele vai tomar o nome desse cara que torturava ele, tá? Stalin significa homem de aço, tá? Ele toma esse nome. Pra você ter uma ideia, o Trotsky, tá? O Trotsky é o do Dioclin, deixa eu mostrar para você aqui. Trotsky, é esse aqui, ó. Trotsky, é esse aqui, ó. Esse carinha aqui, ó, tá? Ele é o cara mais assim, de uma ala comunista mais intelectual, gosta dos cafés de Viena. É o comunista caviar, né? Você tem o Lenin, né, o mais famoso, né? Esse é russo, tá? Nós vamos ver a história dele. Ele que vai ser, quando a revolução estourar, né, que os três vão estar fora da Rússia, quando eles chegar na Rússia e a revolução estoura, quem vai assumir o controle é o Lenin. E esse aqui, né, é o Stalin, né? O Stalin. Tão famoso Stalin. O Stalin, para você ter ideia, ele é da Geórgia, ele era georgiano, tá? E o que vai acontecer? Quando eles assumirem, né, o controle da Rússia, e eles vão começar a fazer as mudanças ali em 1917, logo que eles, né, não, só estou dando pequenas pinceladas, estou lendo o índice, vai ter uma guerra civil, tá? Os camisas brancas com os camisas vermelhas, muito bem retratado no filme Doutor Zhivago, e você vai ter ali um problema muito sério ali na Rússia, você vai ter essa família, né? Essa dinastia que eu falei para vocês, a dinastia Romanov, tá? Essa dinastia aqui, ó, os Romanov, o último da dinastia, né? O Nicolau, tá? Ele e a sua família inteira, sua esposa, suas filhas, né? Umas moças bonitas, né? O seu filho, a mais famosa, as pessoas até falam muito esse nome, mas nem sabe quem é, mas o nome dela é muito conhecida, Anastácia. Então essa família vai ficar meio que presa, né? Sendo transferida daqui para lá, daqui para lá. Aí em 1918, quando a coisa estava assim meio, o povo já começando a arrepender da tal revolução, né, comunista, e eles decidiram, olha, o povo tem gente já falando em, pô, vamos voltar com a monarquia. Aí o Lenin resolve dar um, um recado para a nação, né? Ele reúne a família toda lá na casa, diz que eles vão tirar fotos e fuzila a família inteira, tá? É uma carnificina, né? Bem estilo comunista, tá? E nós precisamos expor, tá? Essas coisas, porque isso não é colocado nas escolas do Brasil, tá? E nós vamos ver muito desses três aí, a carnificina dos três foi muito grande, tá? E assim que esse Lenin, né, o careca, morrer, tá? Ele vai subir ali, ó, tá? Essa quadradinho que subiu aí é a família Romanov, que a mãe do Lenin foi executada. E quando ele morre, quem vai assumir o controle é o Stalin, tá? Vai assumir por quê? Porque ele já vinha trabalhando, e eu vou explicar como que ele vinha trabalhando e como que ele tomou, ele fez as medidas certas, né? O Stalin era um grande estrategista, tá? Um grande estrategista, e ele, vou explicar com detalhes, né, na aula que for entrar o assunto dos três. O Stalin, ele consegue, né, através das suas ações ali da caneta, ele consegue tomar o poder, e ele logo, primeira coisa que ele faz em tomar o poder é livrar do Trotsky, né? Ele e o Trotsky eram grandes inimigos.
E o Trotsky, ele vai fugir para a Europa, depois vai fugir para o México, tá? Inclusive, ele vai se tornar amante muito próximo da Frida Kahlo, né? Frida Kahlo é aquela pintora, né? As feministas adoram a Frida Kahlo. Ela era casada com Riviera, um pintor também muito famoso que pintava lá para os Rockefeller. E esse Trotsky lá no México, tá? O Stalin, né? Que o Stalin vai ter gente infiltrada no mundo todo. O Stalin envia uma pessoa que vai infiltrar e o cara vai matar o Trotsky com uma picareta na cabeça. Ele vai pegar a picareta e tum, na cabeça do Trotsky. E o Trotsky vai ser executado por Stalin, tá? Olha aí, ó. Subiu a caveirinha e a setinha para o Trotsky. E aí o Stalin vai ficar no poder, tá? E vai ficar muito tempo no poder. E vai morrer lá na sua fazenda, numa boa, tá? Cai uns 30 anos no poder. Aí a gente precisa ver bastante essas ideias stalinistas, porque elas sim vão se propagar, né, no mundo ocidental. O Stalin, né, é uma mente muito, muito, muito inteligente. Porém, uma mente muito inteligente sem Deus, né? O homem sem Deus, ele é um homem pervertido, né? Um homem que é um homem adúltero na sua essência, um homem que vai trabalhar para aquilo que é totalmente antagônico às coisas de Deus. E esse Stalin, com assim, livros de histórias conservadores, tá? Vou colocar por baixo. O Stalin, ele matou mais de 40 milhões de pessoas, tá? Por baixo. Só na Ucrânia, num fato ocorrido que tem o nome de Holodomor, que depois eu vou explicar, ele matou 6 milhões de ucranianos de fome, tá? Fome. E eu acho interessante que ele era tão do mal que ele desenvolveu o que a gente chama de técnica de propaganda, né? De informação, de desinformação. E o poder dele foi tão grande nessa área de informação, de propaganda, de desinformação, que o mundo só veio saber dessas atrocidades depois da morte dele, tá? Depois da morte dele. E aí vai assumir o Nikita Khrushchev, né? Ou Khrushchev, e ele vai tanto podre exposto que ele vai ter que vir com uma técnica que ele vai chamar de desestalinização, tá? Nós vamos ver o que é isso. E aí agora, olha para você ver onde é que o quadradinho vai aparecer. Olha, o Holodomor, tá? Foi ali em 32 e 33. E agora, gente, tá? Como eu disse para você que ia ter a desestalinização, e você vai ter comunistas, né, na Europa, comunistas na Alemanha, comunistas no que é agora chamado União das Repúblicas Socialistas, né, que é a União Soviética. Você vai ter espalhado para todos os lugares, você vai ter ali, tá? Na Inglaterra, uns comunistas mais intelectuais, tá? E os caras, eles vão falar assim, olha, esse comunismo aí da União Soviética, do Stalin, esse negócio, nós temos que ir com uma linha mais inteligente, nós não podemos ser tão agressivos assim, vão com uma linha de infiltração, como a gente vai chegando num socialismo mais discreto, a gente entra, vai tomando aos pouquinhos as regras, vai tomando o poder, mas com uma ideia, né, não comunista, não vamos nem usar esse nome, tá? Não fala comunismo, não fala socialismo, né? Nós somos pessoas a favor do progresso, né? Comunismo é do capeta, essas coisas é do diabo, tá? Aí, um minuto, gente, porque parou duas motos ali do lado do meu veículo, eu tenho uma webcam filmando lá fora, né? Torcer para que eles sejam do bem, porque se não for, eu vou ali na janela e vou fazer o famoso grito, pega ladrão! Você vai ver se fica alguém lá,
tá? Então, se eu sair correndo aqui da live é porque os caras parou uma moto na frente do meu carro e outra moto atrás. Ah, mas vão bater aqui. Eu acho que é pro... Vamos continuar. Que se o LH, que o menino está aqui, que eu pedi para fazer isso para não atrapalhar a aula, ele espero que ele lembre do meu pedido, né? Eu fui encarecidamente, falei, eu vou estar numa live, numa aula ao vivo, vai chegar alguém 7h20, 7h30, recebe a pessoa lá. Me dá 10 segundos. 10 segundos. O LH! O LH! Toma sua água, um minutinho que eu vou abrir a porta ali. Falei da live, velho! Falei da live! Falei com você, velho. O cara chegou lá, aí fica difícil. Ô, Matheus, ele vai receber aí. Olha, perdoa aí, pessoal, me perdoa. Porque uma pessoa ia chegar aqui para entregar umas doações, né? 7h20, e eu pedi encarecidamente para o nosso querido LH ficar posto lá, que eu estaria ao vivo, e o indivíduo dormiu. É como Jesus disse, né? Ele vai lá orar, volta e fala com os caras, vocês continuam dormindo. Ok, deixa eu tomar uma água. Pegar mais uma garrafinha de água. Ok? Vamos voltar, tá? Então, fica muito difícil a pessoa ter defender uma bandeira de um partido que diz assim, Partido Comunista, né? Partido Comunista Brasileiro. Se uma pessoa andar com uma camisa, né, da suástica, né, um símbolo do partido nazista, andar pela rua, ele vai ser preso, linchado, as pessoas, nazista, né? A palavra nazista, ela é símbolo de muito mal, a pessoa é um demônio, né? Mas se for fazer uma análise de quem fez mais mal, é incomparável, né? Então você vê aí o poder da propaganda, o poder da informação. Então, essas ideias de desinformação, de propaganda, tá? O Stalin vai ser o rei da propaganda. O próprio Hitler vai imitar as suas propagandas, tá? O Goebbels vai ir na União Soviética e vai aprender lá técnicas de propaganda. E outra coisa, quando ele estiver indo na Alemanha, ele vai ver algumas coisas lá chamada Gulag, né? Ou Gulag. Obrigado, querido. O Matheus trouxe uma sapeta pessoal. Deus te abençoe, viu, filho? O rapaz trouxe umas doações, a gente está recolhendo, né? Tem pessoas que estão em dificuldade. Então, você. Deixa eu raciocinar aqui onde eu estava. Você trazer
essas ideias, né, de propaganda, o Goebbels, né, ele vai ver ali esses gulags, tá? Ou gulags, onde que são campos, né, de concentração, de trabalho forçado e tudo. E ele vai levar isso para a Alemanha nazista, né, que vai ser os campos de concentração que vai ceifar a vida de 5, 6 milhões 5 milhões de judeus, né? Fora os comunistas também, né? Os que foram executados, testemunhas de Jeová, uma série de pessoas foram executadas nesses campos de concentração, todos, né, tendo como referência os gulags da União Soviética stalinista, tá ok? Vamos aqui para a próxima transparência. Aí, ó, esse é o Antônio Gramsci, tá? E ele que vai levar essas ideias para a Itália. E aí, gente, nós temos que entender o seguinte: você tem ali nos anos 30, você tem a Itália, você tem a Alemanha, você tem a União Soviética, né? Você tem a Inglaterra e você tem os Estados Unidos lá, né? Quietinho no canto dele, mas você tem aí uma ideia muito forte nacionalista. Tá? E você tem esses regimes totalitários crescendo dentro desses países, tá bom? E esse Antônio Gramsci, ele vai ser um cara que vai ser um dos expoentes, tá, da infiltração, tá, do comunismo dentro dos países de uma forma também meio parecida com a Sociedade Fabiana, tá? Porque a Sociedade Fabiana ela vai querer entrar com o socialismo discreto, tá? E assim que eles não vão tomar o poder do dia para a noite, eles vão entrando com a taxação, eles vão aumentando os impostos devagarzinho, vão tomando aqui, vão tomando ali, e deixando entender até para a população local que eles são até de direita, né? São conservadores. Quem que são os socialistas fabianos no Brasil? O PSDB, né? O PSDB. O seu Fernando Henrique Cardoso é um socialista fabiano, tá? E aí você tem, né, né, os dias de hoje, esse vídeo vai ficar salvo, né? Esse vídeo vai ficar salvo vai ficar no YouTube, não sei quem vai estar vendo isso no futuro, né? Quem sabe alguém vai estar vendo esse vídeo daqui a 5 anos. Nós estamos em 2 de abril de 2021 e nós estamos bem já tem um ano e 50 dias que nós entramos numa pandemia de Covid-19 e foi tirado, né, do líder do executivo numa esfera federal o controle e as leis sobre os estados da União, tá? Nós vamos aprender no nosso curso, na próxima aula, o que é executivo, o que é legislativo, o que é judiciário. E nós temos hoje, tá, um país governado à base de decretos vindo de quem? Tá? Vindo de governadores e prefeitos. E nós temos um governador do estado de São Paulo, né, o estado mais rico da União. Ele é do PSDB, que é um socialismo fabiano, e ele vem nitidamente com as características do socialismo fabiano. Você vê que ele está aumentando, né, a taxação, ele vem aumentando impostos, ele vem trazendo ele vem amputando as liberdades gradualmente. Gente, não tem outra palavra para isso a não ser Estado totalitário, ditatorial, tá? Só que é um câncer que vem encapsulado, um câncer que vai vir encapsulado. É um mal, né? É um mal que vem com uma camada de chantilly, tá? Esse é o socialismo fabiano. Né? Olha quem que representa o socialismo fabiano no Brasil. Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Aécio Neves, tá? Aécio Neves. Quem é de Minas conhece a figura. João Agripino Doria, tá?
O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o cara decide nos supermercados o que deve ser produto de necessidade. O cara lacrou gôndolas em supermercado. Não tem mais nada que seja tão fabiano e tão ditatorial, tão totalitário quanto isso. Né? Então, um curso de marxismo, tá? Ele é nada mais, nada menos, hoje, 2021, que citar os acontecimentos do cotidiano e trazer para pontos na história que a população brasileira não sabe e foi-lhe amputada nas escolas. Né? O indivíduo que estudou, ele não sabe isso, não, o professor não conta. Né? Porque o professor já é uma quarta camada, o professor já é uma quarta geração das ideias gramscianas, né? Ele já é um acéfalo em todas as áreas. Ele é um Frankenstein, tá? O professor hoje, ele é um panfletário, ele não é um pedagogo. Ele é um homem massa. E o homem massa, tá? Ele é histérico. Ele grita. O homem massa, ele manifesta as ideias dos seus. E o homem massa é agressivo, tá? Porque ele entra naquilo que a gente chama de paralaxe cognitiva. Ele põe as ideias dele, mas ele está fora dessas ideias, tá? Aquilo age como uma verdade absoluta, mas ele não se encaixa dentro disso, tá? A paralaxe cognitiva ela é o mesmo que uma psicopatia, uma patologia muito extrema. O problema é que esse psicopata, ele age com ideias que toda uma sociedade, toda uma população fica subvertida, fica sob a liderança dessas ideias e toda a população sofre muito. Então vamos ali agora para a próxima. Olha aí, subiu o Luiz Carlos Prestes e ali ao lado dele a Olga Benário, tá? A Olga Benário. Eu li o livro, né, do campo de concentração do Ravensbrück. É muita maldade que fizeram com as mulheres ali. E ninguém merece um fim, né? A Olga, eu sou a favor da Olga Benário, ideologicamente, vim para o Brasil implantar o comunismo aqui de jeito nenhum. Mas jamais eu seria a favor do fim que ela teve ali, né? Foi muita maldade, né? Ela ficou grávida, teve a filha, não deixou ver. É muita maldade. Quando você lê o livro lá, é um livrão desse tamanho, fui presenteado 8 de abril do ano passado, do meu aniversário, foi o pastor Richard Guerra que me deu. Inclusive hoje é aniversário dele, mas já mandei um livro de presente. É muito triste o que aconteceu com a Olga Benário, né? E o seu querido Getúlio Vargas, que mandou ela de volta para os braços de Hitler, tá? O Getúlio Vargas fofinho, o Getúlio Vargas que a esquerda, né? Que aqueles que se dizem progressistas amam tanto, tá? Aí, ó, subiu, tá? A foto do Getúlio Vargas, né? Período ali de 36, que é o Estado Novo, tá? Não confunda Estado Novo com 1964, tá? Deixa isso só para Marina Silva. E não adianta me processar não, que eu tenho um print do seu post, tá? Não adianta nem me processar, não. E ali, ó, olha lá quem que aparece lá. Mussolini e Adolf Hitler, tá? E o Getúlio Vargas, que tanto os amava, né? Ô, gente, se não fosse pressão dos Estados Unidos, o Brasil ia entrar na guerra do lado da Alemanha e da Itália, tá ok? Tá? Que isso fique constando nos autos. E aí, gente, né? Nós estamos caminhando aí para o fim da aula. Quando a base da maldade está pronta, né? As placas tectônicas já se moveram, o vulcão vai entrar em erupção e a lava vai queimar todo mundo e vai destruir Pompeia e tudo. A lava começa a explodir ali, ó. Esse carinha que subiu aí, ó. O Felix Phil. Esse cara aí, tá? Esse pessoal aí, eles vão montar
na Alemanha, na cidade de Frankfurt, um centro para pesquisas, para estudos comunistas, tá? Só que não é sentar para, né, tomar café e bater. Não, é sentar e debater, estudar mesmo, tá? E ele vai patrocinar isso mesmo, né? Muito dinheiro envolvido. E esses caras vão começar a estudar essas ideias, eles vão falar, nós precisamos pegar essas ideias e transformar isso, nós precisamos entrar no mundo ocidental e temos que sentar e analisar isso. E foi reunido para fazer um estudo muito profundo, gente, muito profundo do comunismo. É aquilo que eu disse lá no início da aula. Os caras vão desenvolver muito saber, altamente inteligentes, altamente sábios, e eles, sendo detentores de muita sabedoria, eles vão poder calcular muito, analisar muito. Só que com uma natureza o quê? Humana, né? E a natureza humana, ela é o quê? Depravada. Ela é uma natureza que caminha para o mal. E o que vai acontecer? Eles vão montar esse centro de pesquisa. Mas só que vai começar a pegar mal esse nome, né? Comunismo, socialismo. Gente, ninguém de esquerda gosta de falar comunismo, socialismo. Eles não falam isso, né? Eles falam assim, não, nós somos a favor da ação social, do progresso. Nós somos progressistas, tá? Mas quando eles já nem aceitam, né, ser chamado de socialista, comunista, é porque o cara já está num índice de paralaxe cognitiva hardcore, tá? Então esses caras vão designar o nome desse local de Escola de Frankfurt, tá? E aí você vai ter algumas figurinhas, algumas pessoas que vão ser muito proeminentes, muito mesmo, tá? E um deles vai ser esse bacana aí, o Max Horkheim. Na fotinha o que tá apertando assim com a mão, tá? E eles vão, né, vir com a ideia, tá, de uma hegemonia cultural. Eles que vão cunhar esse termo, tá? Nós precisamos ser hegemônicos, tá? E quando eles estão, né, desenvolvendo esse estudo, esse cara vai ver assim, olha, nós precisamos entender o que está atrasando a gente implantar o comunismo no mundo todo e vir aquela sociedade perfeita, né? A sociedade utópica. E ele, nos seus estudos, ele chega à conclusão que existe um ciclo vicioso, né? Um ciclo que precisa ser destruído, tá? E que ciclo que é esse? Tá aí, ó, a família, a igreja e a escola. Esse ciclo precisa ser quebrado, tá? A gente precisa trazer isso para dentro das instituições e, através das instituições, a gente direcionar isso, tá? Vou explicar numa língua bem fácil, tá? Olha, a escola está atrapalhando, a igreja está atrapalhando, a família está atrapalhando, tá? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos chegar e falar, família é uma desgraça, vamos acabar com a família. Não vai dar certo. Olha, essa igreja, como é que nós vamos fazer? Bater de frente? Não. Esses caras vão entrar. E entrando, eles vão aos poucos colocando as suas ideias. E fizeram isso com muita excelência. Tá? Muita excelência. Fizeram na igreja católica, fizeram na igreja protestante, fizeram nas escolas, fizeram nas instituições. E como entrar na família? Tá? Como entrar na família? Bom, eu não vou conseguir entrar numa família com o pai e a mãe vigiando, mas eu posso pegar o filho, né? E destruir o filho destrói a família, né? Qual pai e mãe que consegue ter uma vida certa, uma vida equilibrada com um filho dependente de droga, né? Qual pai que consegue ter uma vida tranquila, um filho desvairado na prostituição, né? Um filho que não é produtivo em nada, só é um objeto que reproduz o que o seu grupo faz. Então,
você desestabiliza a família através dessas ideias. Mas para você ter essas ideias nos jovens, você precisa cooptá-los. E para cooptá-los, você precisa estar com eles na parte que eles estão mais vulneráveis, tá? E aí nós precisamos entender as camadas da personalidade, tá? E quando o cara tá com 12, 13 anos, ele tá na quarta camada. Aquela camada dos desejos, tal, ele não tem uma maturidade psíquica, ele não tem uma maturidade que ele possa tomar as decisões por ele. Por isso que ele tinha um aio, por isso que ele tinha um pai da Gogos, por isso que tem o pai e a mãe. Só que, né, do decorrer, né, já vindo desde Jacques Rousseau, vindo desde o Rousseau, essa ideia ela vai vir onde os pais vão chegar num momento que eles vão ser tão ocupados pelo trabalho, eles vão o quê? Eles vão passar a educação para os filhos para a escola. Vai chegar uma hora que o pai vai estar doido para trabalhar e doido para entregar o filho para a escola. E o filho estando na escola, a gente entra para as instituições, domina as escolas, e assim sendo, a gente começa a pegar o indivíduo que está na quarta camada, e você, o indivíduo que está na quarta camada, ele não é capaz de tomar as suas decisões, tá? Eu vou te dar um exemplo mais palpável para aquele que conseguiu sair da quarta camada, conseguiu ir ali para a sétima camada e ser uma pessoa já estabilizada na sua vida, tá? Ele volta para trás, tá? Ele vai lá para o passado e fala assim, pô, lá quando eu tinha 14 anos, eu fui dormir chorando e eu pensava assim comigo naquele dia assim, se eu tivesse um revólver eu dava um tiro em papai. Papai é um carrasco, papai me odeia, papai é do mal, eu odeio meu pai. Só que se esse indivíduo saiu da quarta camada, tá lá na sétima, ele vai lembrar e falar assim, nossa, graças a Deus que meu pai não deixou fazer aquela porcaria. Ele vai falar, louvado seja Deus, meu pai. Aí ele se torna um grande amigo do seu pai, tá? Agora, aquele, tá, que não sai da quarta e vai sendo cooptado, né, por aqueles que são manipuladores, que são esses professores panfletários, o indivíduo ele já vai estar com a mente ali cauterizada, ele não vai conseguir transpor nas suas camadas da personalidade e ele vai se tornar um ser que vai fatalmente entrar em rebeldia com o seu pai, porque o pai ele vai trabalhar no campo da desordem da quarta camada. E sendo assim, tendo um quarta camada cheio de dodói, cheio de não me toque, cheio de mimimi, quando você traz esse indivíduo, se for não pode, ele se torna uma vítima. E hoje a sociedade no Brasil ela é o quê? Vitimista. Então, a grande maioria dos brasileiros está na quarta camada, com 30 anos, com 35, com 40 anos, tá? Você tem deputados histéricos, deputadas, senadoras, tudo histérico. Mas se você pegar assim, ver a ideia daquele senador e analisá-la assim racionalmente, é uma ideia, ele é nada mais, nada menos que uma quarta camada. E ele está ali histérico, esperneando as suas ideias que são produto de uma manipulação, tá? Que nós vamos, né, com a graça de Deus, Deus permitir, desenvolver isso no curso de passo a passo, tá? Vamos caminhando agora para esses três carinhas aí, ó, tá? Você bem esse careca da ponta, assim, saindo da transparência, né? Encostando, né, pro lado de cá, deixa eu ver do lado de cá, é o Theodor, tá? O outro é bem difícil de falar o nome dele, o Jürgen Hermann e o Max Horkheim. Eles vão trazer uma coisa chamada teoria crítica, tá? E eles vão implantar isso ali na dialética hegeliana. Aí, bem no quadradinho verde, você vai ver que o marxismo vai ser a tese, e aí você já tem as ideias de Freud, que vai ser a antítese, e a teoria crítica vai ser a síntese. O que é a teoria crítica em termos bem simples? Criticar tudo que existe. Você está sempre criticando. Você nunca pode ser a favor de nada, porque destruir é sempre mais fácil.
E se você está sempre destruindo, você está sempre criticando, você nunca vai precisar de colocar a opinião. Olha, isso aqui não está certo, aí você critica. Mas o que seria o certo? Essa pessoa não vai trazer a solução. Ela vai criticar, criticar, criticar. Então, quando você sempre critica, critica, critica e não tem a solução, você se torna invencível. Porque você não tem a solução. Você está sempre na crítica. Você se torna o quê? Uma espécie de Satanás, né? Você nunca vai ser destruído. E a teoria crítica, ela trabalha dessa forma, tá? O próprio Cristo, ele foi vítima dessa teoria crítica. Tem uma hora que ele mesmo diz assim, ele diz assim, João Batista não comia nem bebia. E andava lá, né? Roupas rústicas. Né? E os fariseus falavam que ele era endemoniado. Aí Jesus fala assim, eu sou o filho do homem, o filho de Deus, eu sento com os publicanos para comer, para conversar, eu sou beberrão e glutão. Então, quer dizer, não adianta a forma que você toma, não adianta a ação que você toma, sempre vai ser criticado, sempre. E aí a gente vai ver no decorrer do curso que quando se chega à síntese, ela se torna também de novo uma tese. E a coisa nunca para. A coisa nunca para. Nunca para. Tem um teórico, né, do comunismo, né, Ernest Laclau, o nome dele. O professor, né, Olavo de Carvalho, no curso dele, ele deixa bem claro isso. Esse Ernesto Laclau, ele diz assim, que a propaganda do Partido Comunista vai dizer o que vai ser a teoria do Partido Comunista. Então, quer dizer, é a coisa se invertendo. Então, o comunismo, gente, ele se transforma no seu inverso quantas vezes for possível. Não tem problema, tá? É muito comum. Primeiro que é difícil conseguir debater com um marxista, né? Ele não debate, né? Porque ele vai seguir as regras do Saul Alinsky, vai ser um quadradinho que vai aparecer ali. O Saul Alinsky, ele sempre diz assim, ele vai ter o livro lá que é Regras para Radicais, e nós vamos ter algumas regras, a gente vai estudar essas regras. Você não pode, você tem que estar sempre ali, eu não vou dar spoiler agora não. São regras do Saul Alinsky, onde você não dá chance para o oponente, tá? Então, esses caras vão desenvolver muito essa teoria, tá? E aí, gente, vai aparecer um cara, tá? É o Jacques Derrida, tá? O Jacques Derrida, já com essa criticar tudo que existe, né? Ele vai aparecer ali nos anos 60 e ele vai entrar com uma ideia que é o desconstrucionismo. Ele começa a pegar um texto e inverter o texto, tá? Por exemplo, você pega a Bíblia, tá? A Bíblia, ela precisa de uma tríade hermenêutica para você entender a Bíblia, tá? Você pegar a Bíblia e definir ela por uma frase, uma passagem isolada, isso é reducionismo máximo, tá? A Bíblia é muito complexa. Aí você, para ter uma interpretação da Bíblia, você precisa usar essa tríade hermenêutica, que são 3 passos, né? A letra, que no caso é a gramática, é a letra original que o livro foi escrito. O segundo é o seu contexto ali histórico e cultural. E o terceiro é você, o pequeno pelo todo. Que a escritura, tanto a parte pequena quanto o todo, eles se entrelaçam. Então, sem essas 3 ferramentas, essas 3 regras da hermenêutica, da interpretação, você não chega a uma interpretação correta das escrituras. E o Jacques Derrida, com essa coisa de pegar pequenos textos e inverter, é fácil de você pegar a Bíblia e falar que a Bíblia é misógina, né? Você pega lá um texto de Josué, fala assim, entra ali naquela tribo, tá? E mata todo mundo, tá? Mata velho, extermina aquela tribo. Aí a pessoa pega aquilo ali fora, né? Tem todo pequeno pelo todo, tá? A pessoa, um livro de assassinos, tá? Isso aí é técnica, tá? Alguns fazem por ignorância mesmo, que já é a 4ª geração de homem-massa, mas aqueles que eram realmente comunistas e ideólogos
inteligentes mesmo, eles sabiam até as técnicas que estavam usando. E com essas ideias, você vai trazer, né, foi implantado na sociedade, o politicamente correto. Né? Ninguém mais, né, todo esse politicamente correto, além de estar dominando, ele oprime as pessoas. A pessoa sempre vai escrever alguma coisa, ela não tem mais liberdade para escrever. Porque essa ideia, ela fala, não posso escrever, senão vou ser linchado. Tá? Só que quem domina essas ideias são a minoria da minoria da minoria, mas o poder de propaganda é muito grande, né? A dominação, tanto estatal, quanto de mídia, como das artes, é total. A hegemonia cultural, né, tomou as condições. Então, essas pessoas ditam o que as pessoas vão pensar. E aí aparece, né, um dos personagens também, que é a Scott Frankfurt, ela vai desenvolver, né, porque esses caras, né, depois a gente vai ver com mais detalhes, esses caras são judeus, tá? Na Alemanha. Quando eles verem o pau quebrando lá, com nazistas, eles correm para os Estados Unidos, tá? E quem que dá abrigo para esses caras lá? Os americanos. Os Estados Unidos dá abrigo para esses caras. E esses caras, dentro dos Estados Unidos, eles começam a detonar os Estados Unidos. Por quê? É a teoria crítica, tá? E esse bonito aí, tá? Ele vai escrever, tá? Um livro chamado O Homem Unidimensional, tá? Tá dando para você ver a fotinha dele aí? Olha para você ver. Ó, tá vendo? Ó, o homem unidimensional, tá? Esse cara, ele chama Herbert Marcuse, tá? E nesse livro do homem unidimensional, ele vai trazer uma ideia onde ele vai precisar daqueles que ficam à margem da sociedade. Aqueles que a gente é considerado como marginais, né? Porque essas pessoas, elas não vão, assim, é muito difícil estudar marxismo, né? Todos os marxistas que eu conheço, nenhum leu o Capital, tá? Se leu o manifesto, lá na 10ª página parou, tá? Eles não leem, eles só replicam o que aprende e vivem de palavra efeito, palavra gatilho, tá? Todos os marxistas que eu conheci, pode ser que tenha a velha guarda, né? Esses ainda professores de USP, aí, esses aí que estão na faixa aí entre 60 e 70, esses ainda têm, sabem, né? E sabe as técnicas, então são pessoas de levar. Mas a galera mais jovem não sabe. Isso é para professor, tá? Diretor de escola, tá? É o homem massa. E ele vai pegar esse pessoal que eu vou ter que falar essa palavra devagar porque eu não consigo pronunciar ela rápido. O lumping do proletariado, tá? Quem que é esse lumping? Ele vai pegar esse povo e vai falar assim, olha, nós precisamos dominar esse povo. E uma coisa fácil, a gente tem que vir com umas ideias, já que tem aí o politicamente correto e a teoria crítica, né? Nós temos que entrar com a libertinagem sexual e entrar com as drogas, tá? E você vai ver, gente, tá? Que vai entrar aí o Woodstock, né? Aquele grande concerto, vai ter o movimento hippie, tá? Você vai ter, até que tem um filme que também é documentário e musical, o Hair, né? Ele retrata muito bem isso. E aí você tem junto também um período que vai aparecer um cara que era comunista, mas ele vai se decepcionar muito com o comunismo e vai ficar um tempo fora e depois ele volta conservador de direita, tá? Que é esse bacana aqui, ó, tá? O David Horowitz. Esse cara vai falar assim, ó, precisamos fazer uma esquerda mais bonita, uma esquerda com a cara boa, uma coisa mais leve. Aí vem a New Left, tá? Só que quando ele, né, arrependeu, viu o tanto podre que era né, converte dos seus pecados, ele sai do comunismo, né? Ele hoje é um cara que ataca o comunismo, é um cara conservador, mas as ideias dele ficou, né? E essas ideias, elas foram muito usadas e um cara que vai adaptar muito ela é esse cara aí, ó, o Saul Alinsky, tá? O Saul Alinsky, nós vamos depois ver. Saul Alinsky é um cara que vai ser um jovem comunista
e ele vai, espécie assim, de fazer um estágio, né? Ele vai procurar o Al Capone, né? E o Al Capone é um mafioso, né? Mas um cara que gosta muito de holofote, era um cara que gostava de aparecer. Mas o grande cérebro era o Frank Nietzsche. E o Saul Alinsky, ele vai ficar ali 5 anos trabalhando com a máfia diretamente sob a custódia do Frank Nietzsche. Ele vai aprender muito, tá? De agir sem aparecer, tá? E ele vai trazer as ideias dele e ele vai escrever um livro que chama Regras para Radicais. E nesse livro, no Regras para Radicais, ele faz uma homenagem, né, a nada mais, nada menos do que Lúcifer. E ele prova o tanto que ele não sabe de Bíblia, né? Que ele fala lá, olha, esse livro eu dedico, que eu estou parafraseando, usando a minha forma de falar, eu dedico esse livro ao grande e primeiro ser que se rebelou contra o sistema, que rebelou e tal, e que com essa rebeldia dele ele ganhou o seu próprio reino, tá? No caso seria qual reino? Aí ele fala lá, Lúcifer. Qual o reino que Lúcifer ganhou? Para ele, para o Saul Alinsky, ganhou o inferno, né? O Saul Alinsky não sabe nada. Primeiro que ele usou o nome errado, né? E o reino que ele diz o inferno nem inaugurado foi, né? O que existe é o Hades, tá? Hades, que no português está inferno, né? Mas é Hades. Só que o Hades, mais o diabo, mais a besta, eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Então, quer dizer, e o inferno também vai ser lançado. Então, quer dizer, prova o tanto que Saul Alinsky não sabia nada de Bíblia, né? Agora, se era satanista, não sei. Mas que fez um prefácio homenageando o próprio capeta, o cara fez, né? E ele vai ser o tutor, ele vai ser um dos mestres da Hillary Clinton, tá? Depois eu vou indicar lá na época, nessa aula, uns documentários para você ver quem que é essa mulher, tá? Do Partido Democrata, tanta coisa bacana que ela está envolvida, você nem imagina. E um dos caras que estudou, né, numa das suas ONGs é o Barack Obama. Tá? O Saul Alinsky vai ser o cara que vai criar as ONGs. Tá? Depois a gente vai entender como que a ideia dele de criar essas ONGs. Tá? Essas ONGs elas vão servir muito bem, tá? Porque ninguém vai desconfiar de uma instituição que quer fazer o bem, né? Mas é só a porta, né? A placa. Lá dentro é só roubo, 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 manipulação e não importa, tá? Você tem que entender uma coisa. O comunista não tem problema roubar se for para a revolução. Tá? Roubar é uma das regras número 1 para a revolução. Claro que os caras roubam para eles também, mas teoricamente é para a revolução. Tá? Igual o partido chinês aí, a China mandou agora parece que 3, eu não vi a quantidade, mas mais de 5 milhões não é não. Mandou para a CUT, mandou para esses sindicatos aí, né? Para dar um up nesses sindicatos, porque o governo atual fechou a torneira dos sindicatos. Aí, segundo lá, o Xi Jinping, ele deve estar falando assim, pô, vou dar dinheiro para esses caras lá, eles vão começar a fazer um barulho lá para facilitar para a China tomar, né, o Brasil. Só que ele vai começar a aprender o que é a esquerda brasileira, né? Fidel Castro, né, quando ele quis implantar, né, comunismo aqui nas Américas, foram vários esquerdistas do Brasil foram treinados em Cuba, né? O Zé Disseu foi treinado em Cuba, né? O Zé Disseu é um guerrilheiro. O Zé Disseu teve treinamento de alto nível, né? O Zé Disseu é um cérebro. O Zé Disseu é muito inteligente, né? Realmente ele é essa primeira geração aí de esquerdistas no Brasil que realmente se dedicaram ao saber do comunismo. E outras pessoas também que foram para lá, e um deles foi o famoso Leonel Brizola, né? E o Leonel Brizola recebeu uma quantidade em dólar muito grande, eu não tenho de cabeça aqui agora, mas vou pesquisar na hora que chegar nessa aula. Ele recebeu uma grana pesada do Fidel Castro para vir para o Brasil e né, criar lá o campo de treinamento no Araguaia de uma militância guerrilheira, né?
Aí o nosso querido esquerdista gaúcho, né? Parente do João Goulart, nosso querido Leonel Brizola, ele pega a grana e compra a fazenda, né? Essa é a esquerda brasileira. A vida toda o Fidel chamava o Leonel de Brizola de El Ratón, né? Essa é a esquerda brasileira. Depois eu vou contar também do assalto do cofre do Adhemar de Barros, né? Político, foi roubado o cofre na casa dele, até a nossa querida Dilma Rousseff estava nesse assalto, roubaram o cofre e aí passaram maçarico no cofre lá, tinha uma quantidade enorme de dólar lá no cofre. Quem achou esse dólar? Sumiu, meu irmão. Ninguém sabe onde está. Até ontem não sabia, vai que até meia-noite descobre, né? Meu irmão, dinheiro na mão de esquerdista é mato. Tá? Aí você vai ter, né, essas ONGs, aí que eu vou partindo para o final da aula, só para você ter uma ideia, né? As ONGs, a desformação, ele vai trazer a ideia também do niilismo político, eu vou explicar o que é isso. Ele vai trazer as ideias de destruição do oponente. E aqui, só para você ter uma noção, tá? Uma noção. O Brasil tem, né, ali de 99 a 2006, tinha 200 mil ONGs. Tá? Nesse período foi direcionado para essas ONGs 15 bilhões, tá? 15 bilhões. E você, tá? Começa a entender as ideias, né? Como todo esse mapa do mal aí, você tem o que é chamado, né? O estamento burocrático, né? Você tem o establishment e você tem um domínio total da esquerda no Brasil em várias áreas, né? Nós temos um líder do executivo que ele está na cadeira de presidente, mas ele não governa, tá? O pouco que ele governa, eu creio que é pela misericórdia de Deus. Mas o estamento é que governa, né? O próprio Zé Dirceu falou assim, olha, nós vamos governar sem estar no poder. O Zé Dirceu falou isso, tá? E eu dou um conselho, né? Se você quer aprender o marxismo, quer ajudar em trazer, ficar atento. Existem comunistas que você não pode subestimar o que eles falam. E um deles é o Zé Dirceu. Ok? Essa é só a apresentação do curso. A próxima aula, sexta-feira que vem, eu vou vir com conceitos. Desenvolver conceitos. E depois, na outra aula, entra no curso propriamente dito. Ok? Muito bom estar essas 2 horas com você. E olha que legal, vou terminar a aula 20 horas igual eu programei. Um grande abraço e até a próxima aula, tá? Eu vou fazer um sinal aqui para aparecer e vou encerrar quando esse sinal aparecer aqui no YouTube para eu não cortar no meio. Um grande abraço.